Meu- meus caros, tem uns artigos que eles não irritam. Apesar de absurdos, eles fazem dar uma crise de riso. Porque é tão ridículo, é tanta contradição, que você acaba dando risada. Vamos aqui nos divertir um pouco com esse artigo que eu vou ler aqui. As mulheres têm razão. Falta homem no Brasil, revela o IBGE. Está faltando homem mesmo. A queixa recorrente das mulheres, sobretudo para aquelas com mais de 40 anos, tem o respaldo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá, mas é queixa por quê? Primeira coisa. Por que elas estão se queixando? Se elas estão rejeitando as investidas dos homens. Se elas dizem que após os 40 anos estão no ápice, na melhor fase da vida e não querem saber de homens. Então, por que essa queixa? Então, já vamos entrando já na contradição já de começo. O discurso feminino, ele é uma contradição em si próprio. Vocês já são calejados nisso, por causa que eu já analisei centenas de artigos aqui. Segundo novos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é o PNAD, 2024, existem 92 homens para cada 100 mulheres no Brasil. Dependendo da faixa etária do estado, o problema ainda é mais grave. No Rio de Janeiro, por exemplo, na faixa com mais de 60 anos, são apenas 70 homens para 100 mulheres. E em São Paulo não é muito diferente. Na mesma faixa são 77 homens para 100 mulheres. Os números do último censo mostraram que em 2022 a população brasileira era formada por 104.548.000 mulheres e 98.532.000 homens. 6 milhões de mulheres a mais. Segundo os demógrafos, as chamadas causas externas, como acidentes graves e violência urbana, que vitimam muito mais homens, e o fato das mulheres cuidarem mais da saúde, explicam essa diferença. Tá, mas eu não estou entendendo isso aqui. Mas nós não estamos vivendo num patriarcado? Os homens não são os mais beneficiados no mundo? Não é isso que nós estamos vendo sempre as mulheres, escutando sempre as mulheres falarem? Que as mulheres sempre estão prejudicadas, ganham menos, sofrem os maiores efeitos do clima, da alimentação, tudo. Poluição. E aí, de repente, os homens sofrem mais acidentes graves e violência urbana. Não teria que ser ao contrário se nós vivemos em uma sociedade que privilegia os homens? As mulheres estariam mais em risco do que os homens. E elas cuidam mais da saúde. Mas que patriarcado é esse que deixa as mulheres cuidarem mais da saúde? Mas patriarcado frouxo esse, hein? Nossa! Que coisa, hein? Hum, hum.
O fenômeno não é recente. A série histórica da PNAD mostra que em 2012 a população residente do país era formada de 48,9% de homens e 51,1% de mulheres. Aqui, aí eles dizem que mudou pouca porcentagem. Até 2024 mantiveram as porcentagens parecidas. Em todo o mundo, nascem mais homens do que mulheres. Por razões biológicas, nascem de 3 a 5% mais homens do que mulheres. No Brasil, essa proporção se mantém até os 24 anos. Quando a população feminina ultrapassa a masculina. Entre os adultos jovens, morrem muito mais meninos que meninas. Essas mortes estão relacionadas às causas não naturais, ou seja, violência e acidentes. Novamente, as mulheres estão se queixando que estão sendo prejudicadas dia e noite. Todos os anos elas estão repetindo a mesma coisa. Mas quem morre mais são os homens. Não dá para entender isso. É um paradoxo. Eu acho que é o paradoxo do século XXI. Por outro lado, a expectativa de vida das mulheres é sempre maior do que a dos homens, globalmente. Olha ali, ó. Mais uma vez. Um sistema patriarcal, mas as mulheres vivem mais do que os homens. Mas que coisa séria isso. Isso é atribuído ao fato das mulheres se cuidarem mais, se alimentarem melhor e frequentarem mais os médicos. Mas olha, esses dias eu li uma reportagem, eu acho que era da ONU, dizendo que os problemas de alimentação no mundo, quando ocorrem secas, inundações, as mulheres eram as mais prejudicadas. E agora estão dizendo que as mulheres se alimentam melhor. E frequentam mais os médicos. O patriarcado deixa que as mulheres frequentem mais os médicos. O que é isso? Por isso, na faixa etária acima dos 60 anos, é comum o número de mulheres ser mais elevado. Com a transição demográfica brasileira, envelhecimento da população e redução dos nascimentos, essa diferença fica ainda mais evidente. Nascem mais homens do que mulheres, mas ao longo da vida os homens tendem a morrer mais cedo, sobretudo por mortes violentas e acidentes, explicou a analista do IBGE. Que coisa, né? Que patriarcado é esse que deixa os homens morrerem mais, né? Que coisa, né? E deixa as mulheres viverem mais. Realmente um patriarcado estranho esse. Por outro lado, as mulheres têm longevidade mais porque tendem a se cuidar mais. Novamente aí. Como que elas se cuidam mais se elas estão em uma situação pior que as dos homens? Os homens são seres mais privilegiados na sociedade. A tendência se repete em todas as regiões e praticamente em todos os estados. Em praticamente todos os estados, segundo a PNAD. As únicas exceções são Tocantins, onde são 105 homens para 100 mulheres, e Santa Catarina, onde são 100,9 mulheres para 100 homens.
Ah, ao contrário, né? 100,9 homens para 100 mulheres. Pouquinha diferença. Do ponto de vista local, o tipo de oferta de trabalho pode elevar a proporção de homens, como em lugares com atividades como a mineração e o agronegócio. Realmente aí nesses lugares as mulheres não vão botar os pés mesmo. A notícia sobre a diferença do tamanho das populações conforme o gênero não é necessariamente ruim para as mulheres. Segundo o professor de ciência comportamental da London School of Economics, Paul Dolan, as mulheres solteiras e sem filhos tendem a ser mais felizes e saudáveis do que as casadas. Então, vocês vejam como as contradições elas são brutais. Vocês sabem que eu já fiz vídeo aqui, já trouxe essa notícia, que as mulheres nunca tiveram mais tão infelizes como agora do que no passado. E aqui eles dizem que as solteiras são mais felizes do que as casadas. E prestem atenção agora com o que vai vir na sequência. De acordo com o pesquisador, os homens se beneficiam muito mais com o casamento, porque passam a se cuidar melhor, se alimentar melhor e ter apoio emocional. Cara, ele só pode estar falando os dados são de 1950. Deve ser. Só pode. As mulheres, por sua vez, ficam mais sobrecarregadas. É comum que elas precisem acumular obrigações profissionais e domésticas, como a casa e os filhos. Vocês sabem que eu já expliquei aqui, as obrigações domésticas hoje em dia, elas são mínimas. Mínimas. Há aparelhos domésticos, há empregadas, o homem ajuda, há comida pronta, é comprada comida pronta. Filhos quase não existem mais. Fosse há décadas atrás que tinha 5, 6 filhos, mas agora não tem filhos, quando muito é um que passa o dia inteiro na creche. E eles ainda batendo nessa tecla que as mulheres são sobrecarregadas no lar. É que nem eu falei para vocês, isso não termina. Se essa sociedade perdurasse, não vai perdurar, mas se ela perdurasse por 1000 anos, essa nossa sociedade aqui, de agora, por 1000 anos as mulheres diriam que são sobrecarregadas no lar, mesmo que não houvesse mais relacionamentos sérios. É ad infinitum essas queixas. Então, realmente, assim, é para dar risada isso aqui. As mulheres são mais prejudicadas numa sociedade que os homens dominam tudo, mas elas duram mais, elas se alimentam melhor. Então, realmente não tem. É um paradoxo. Patriarcado que beneficia as mulheres. E aqui dizendo que as mulheres, quando são solteiras, se beneficiam mais e os homens, quando são casados, se beneficiam mais. Eu estou vendo que os homens casados estão se beneficiando, que é uma coisa espetacular, né?
estão empurrando assim com a barriga, né? Estão matando no peito. Porque sabe que se separarem, vai ser um apocalipse. Perde filho, perde casa, perde bens, recebe uma medida protetiva, recebe uma Lei Maria da Penha. Os divorciados, lascados todos, filhos a moda loucos, soltos aí pela casa da mãe, dos avós. Realmente, os homens se beneficiam muito do casamento hoje em dia. É espetacular como os homens estão se beneficiando do casamento no século XXI. É de espantar. Então, meus caros, tem que levar isso um pouco na brincadeira. Na verdade, não é brincadeira, porque sai em notícia, mas nós temos que levar isso meio que na leveza, porque são muitos absurdos. Então, uma parte desses absurdos nós temos que deixar de fora, não levar em conta, em consideração. Porque senão nós vamos enlouquecer com isso aqui. Tem que desconstruir dando risada. Porque não é possível que alguém escreva um artigo desses aqui. Era isso aí, meus caros. Até mais.